Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a nossa mensagem é a respeito do que você viveu na sua infância. Qual foi o nível de influência que os seus pais tiveram na sua criação, na sua educação, que repercutem na maneira com que você vê Deus, Jesus, o Espírito Santo, que eu costumo chamar de a família do céu. A paternidade que você viveu modela o modo como você vê a Deus. É disso que nós vamos falar nos próximos minutos. E eu queria basear a nossa mensagem hoje no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Queria orar com você? Papai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja. Senhor, nós estamos rendidos a teus pés e pedimos que o Senhor nos conceda a graça, Pai, e o teu Santo Espírito para que haja revelação ao coração individualmente de cada um de nós, Pai. Quem quer que esteja ouvindo essa mensagem, Pai, possa, através do teu Espírito, Senhor, receber uma revelação pessoal, personalizada, daquilo que o Senhor deseja tratar, aprofundar e transformar na nossa vida, especificamente de cada um de nós. O Senhor tem toda a liberdade, Pai, para falar ao nosso coração profundamente através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o contexto dessa passagem que a gente leu junto é naquele tempo onde os hebreus estavam sendo tremendamente escravizados pelo faraó, e o faraó naquele tempo ele estava com muito medo porque a população dos hebreus estava crescendo assim de maneira exorbitante, e o faraó achava que o perigo de uma rebelião era iminente. Então o que ele mandou fazer? Mata os meninos, joga no rio, faz qualquer coisa, fala para as parteiras matarem os meninos. As meninas tudo bem, deixa as meninas viverem, mas os meninos não. Quero que esse povo aí pare de se procriar, porque não é possível, nós vamos ter problema mais para frente. E aí a história que a gente leu agora foi a história de Moisés. E você vê, um menino que sofreu perseguição já desde bebê, né? Só que por intermédio de Deus ele foi protegido. Mas assim, a vida do Moisés, ela foi prosseguindo de maneira que ele foi criado dentro de um palácio, mas distante da família de sangue, distante da raça dele.
né? Ele era hebreu, mas foi criado no meio dos egípcios. Ele teve toda uma criação de riqueza, de benesses, de mordomias, mas aquilo dele ser um hebreu, aquilo foi criando nele algumas coisas que ele se sentia fazendo parte de um povo que ele via que estava sendo escravizado por aqueles com quem ele conviveu, com os egípcios. E aquilo foi causando nele uma mudança no coração, uma transformação. E quando ele chegou na vida adulta, ele quis ver lá o povo dele e ele se sentiu tão fazendo parte daquilo que quando ele viu um egípcio maltratando o hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. E aquilo provocou um, uma séria mudança na vida dele, porque pessoas viram ele matando o egípcio. E aí ele quis fugir, e ele realmente ele fugiu, ele foi para uma terra dos midianitas, e ele viveu 40 anos. E se você for ler a palavra, a história de Moisés, a gente pode dividir ela de 40 em 40 anos, porque quando ele foi conhecer Deus, ele já estava lá com a sua vida adulta já vivida, né? Com 80 anos de idade, ele teve revelação de quem Deus é, e mesmo assim, quando Deus chegou e falou para ele assim: Moisés, eu escolhi você para ser o libertador do meu povo. E aí Moisés, cheio das coisas que foram criadas no íntimo dele, no eu dele, né? Ele fala para Deus assim: beleza, mas assim, eu não sei falar, eu não tenho, o jeito de falar, ninguém vai acreditar em mim, né? Eu vou falar para o meu povo o quê? Que quem é que mandou eu aqui? Que Deus? Qual é o seu nome? Eu não estou preparado para isso, eu não estou pronto. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso e baseando essa mensagem na vida de Moisés? Porque esses dias a minha esposa perguntou para mim assim: você tem certeza do amor de Deus por você? Eu falei para ela que sim. Eu tenho uma certeza absoluta de que Deus me ama, de que Deus me chamou para ser o meu Pai, um Deus que é santo. E eu tenho certeza absoluta do amor dele por mim. Mas de onde você tira essa certeza? Eu tiro essa certeza porque está escrito. Está escrito na palavra de Deus que ele me ama. Ele me amou primeiro, graças a Deus. E eu acredito, porque está escrito. Ela virou para mim e falou assim: eu sei porque você tem tanta facilidade para acreditar no que está escrito. Porque você teve uma família na qual você foi amado, você foi cuidado, você viveu uma estrutura familiar que te favoreceu para que você acreditasse que quando Deus foi apresentado para você como um pai de amor, você simplesmente pegou aquilo para você e você acreditou nisso. Porque a tua infância, a tua paternidade, a tua criação te favoreceu. E é uma verdade isso, que eu queria dividir isso com você, porque na vida dela, ela não vivenciou nada disso, sabe? Minha esposa, ela, por exemplo, ela não tem no RG dela o nome do pai escrito, não consta. E assim como não consta no RG, não consta na infância dela a presença de um pai. Sabe? Então, só isso já muda completamente a concepção que ela tem, ou o receber o amor de um Deus que se revela como Pai, ou que deseja se revelar como Pai. Para ela,
esse conceito já se torna distante, porque ela não teve essa presença de um pai na vida dela, na infância dela. Então, quem foi meu pai? Meu pai foi um cara que trabalhava, um pai que, quando eu ainda era criança, ele ainda estudava, ele fazia faculdade. Para quê? Para poder se capacitar mais ainda, para cumprir a função de provedor, porque meu pai trabalhava numa algodoeira e ali ele foi crescendo, ele passou de office boy, de contínuo, ele foi crescendo na empresa até ser promovido a gerente dessa empresa multinacional e virou aquele que coordenava uma região no interior do estado de São Paulo. Então, o meu pai foi um cara que, assim, deu segurança, deu provisão, sabe? Meu pai, ele com o salário dele, ele levava a família para viajar nas férias. O meu pai, ele me deixava tranquilo, porque se um dia eu quisesse empinar a pipa, ele pegava um domingo lá e falou assim, vamos fazer a pipa aqui, ó. Vamos pegar um pouco de bambu, um pouco de papel de seda e vamos empinar a pipa lá, eu te ensino, sabe? O meu pai, ele colocava alimento na geladeira, na despensa, estava tudo lá, sabe? Através do meu pai, por exemplo, se ele me prometesse que ele ia me dar um carrinho, por exemplo, eu não me preocupava, sabe por quê? Porque eu tinha certeza absoluta de que aquele carrinho ia chegar. Um dia ia chegar. Por quê? Porque ele prometeu, e se ele prometeu, ele ia me dar, sabe? A minha mãe era aquela que cuidava da casa, aquela que cozinhava as refeições, sabe? É aquela que, quando eu chegava chorando porque quando eu vinha decepcionado ou magoado com alguma coisa, ela me pegava no colo, ela falava assim, filho, o que aconteceu? E eu soluçando, pranteando, eu falava para ela, falava assim, eu fui xingado na rua, eu fui zoado pelos meus amigos. E aí ela falava, e ela me consolava, ela me aconselhava, sabe? Então, esse cuidado de mãe, ela me educava, ela exigia de mim boas notas na escola, ela cuidava da minha educação, cuidava da minha formação, ela se preocupava com o meu caráter, com o meu temperamento, sabe? E ambos me corrigiam se alguma desobediência eu cometia, se alguma maldade chegava aos ouvidos deles que eu havia feito, eu sofria correção, eu apanhava, eu ficava de castigo. Ou seja, dentro da estrutura familiar, eu posso dizer que eu tive uma família, eu tive o privilégio de viver numa família que eu posso considerar conforme o projeto de Deus. Era um pai, uma mãe, um filho. Bem dizer, faltaram os irmãos, né? Mas até chegou um ponto que eu lembro que quando eu era criança eu pedia para o meu pai, para a minha mãe, eu falei assim, gente, eu quero ter irmão, meus amigos têm irmãos, eu quero ter irmãos. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui convivendo com os meus amigos e eu fui percebendo que era muito mais vantajoso não ter irmãos. E aí, eu lembro que até eu cheguei a falar para minha mãe, para meu pai, falou assim, lembra aquele negócio lá que eu estava falando de pedir irmão? Cancela. Eu não quero mais não. Pode deixar do jeito que do jeito que tá beleza. Tenho meus amigos, eu posso sair com eles, eu posso brincar com eles, tô de boa, tá? Pode cancelar o pedido. Mas a minha vida era assim, era uma vida onde eu
brincava, eu ia para o clube, eu, meu pai trabalhava, como eu disse, numa algodoeira, e ali tinha uns armazéns, onde o algodão colhido ele era todo lançado dentro de armazéns gigantes. Assim, pensa num, num quarto de uma casa. Só que assim, só as 4 paredes, tá? Só que as 4 paredes erguidas até uma altura de uns 5 metros, 6 metros de altura. Então, esse quarto gigante, só as paredes, ali era depositado um monte de algodão. Um monte de algodão. Imagina então esse algodão chegando até uma altura de uns 3 metros, 4 metros. E aí, eu e meus amigos, a gente se colocava lá em cima das paredes. E a gente olhava para aquele monte de algodão. Um belo dia, eu falei para o meu pai, falei assim, pai, eu tenho uma vontade muito grande de pular daqui no algodão. Eu imagino que não vai acontecer nada comigo, não vou me machucar, porque o algodão vai amortecer a queda. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, pode pular. Sabe quando eu acho que o meu sorriso foi de orelha a orelha e eu me espantei, né? Falei assim, cara, meu pai tá deixando eu pular. Cara, eu vou pular mesmo. E aí, pá, pulei aquele algodão, assim, amorteceu a queda, né? Assim, cara, que louco, que delícia aí. Tinha no canto ali, um monte de madeira pregada, para subir mesmo, né? Aí eu cheguei lá e ia, assim, que nem tentando me movimentar ali, mas cheguei na escada, subi e o que aconteceu? Pulei de novo, lógico. Aí chamava meus amigos, assim, gente, vamos pular no algodão. Aí chegava na outra semana, meus amigos me falavam, César, vamos lá pular no algodão? Vamos, tal. Cara, era gostoso. Eu participava dos negócios do meu pai, só que me divertindo. Eu estava lá na empresa que meu pai era gerente, mas eu me divertia. Eu fazia parte dos negócios do meu pai, só que me divertindo. Então, assim, eu vivi uma vida que, cara, não me preocupava se tinha comida na geladeira, se tinha alimento na despensa, sabe? Porque eu sabia que meu pai e minha mãe estavam na retaguarda, estavam cuidando de tudo. E nisso tudo, eu tinha por eles uma vida que a educação que eu recebi era uma vida onde eu respeitava eles. Lógico, eu não era perfeito, né? Já mostrei a língua para minha mãe, para meu pai, já xinguei, já desobedeci muito, normal, né? Mas havia um respeito, sabe? Havia uma honra que a minha vida prestava para eles. Então, assim, diante de todo esse contexto de família, quando a minha vida ela começou a desmoronar, e foram vários desmoronamentos de estrutura familiar na minha própria vida, que inclusive a vida dos meus pais também sofreu um desmoronamento, né? Hoje meus pais eles são separados, né? Só que assim, esse contexto de infância que eu vivi modelou minha vida, gerou uma influência profunda na minha vida. Então, quando eu olho para um Deus que me foi apresentado quando a minha vida familiar desmoronou, e aí eu fui apresentado a um Deus que falou assim, olha César, existe um Deus que é um Pai de amor que diante de todos os seus pecados, diante de todas as maldades que você comete, diante de todas as omissões, de todos os atos de egoísmo que você pratica, Ele te perdoa, Ele te chama para perto dele e
E Ele deseja mudar você, Ele deseja transformar você. E uma das coisas que pode acontecer através de você conhecer a Deus é a restauração da tua família, é a mudança de você como pessoa, e que isso vai gerar uma restauração de toda a sua família. E esse é um pai que promete as coisas e cumpre. Então, para mim, se eu tive um pai que me prometia um carrinho e cumpria, para que eu olhasse para um Deus como esse, para mim, fosse, beleza, eu tô afim, eu quero conhecer esse Deus, sabe? Só que quando eu olho para a vida da minha esposa, a minha esposa, ela não teve nem a figura de um pai, sabe? Quanto mais um pai de amor, um pai que é fiel, um pai que está sempre junto, sabe? Você entende como é difícil, como é muito mais difícil a influência que ela recebeu na vida dela, na infância dela, ela poder querer olhar para um pai de amor. Ou então, por exemplo, uma boneca que foi prometida para ela, falou assim, quando você tiver dinheiro, você pode comprar essa boneca? Eu quero muito essa boneca. Posso. Quando eu tiver dinheiro, vou te comprar. Isso eu estou falando dos adultos, né, que cuidaram dela. Mas aquela boneca nunca chegou nas mãos dela. Então, como que ela pode acreditar num Deus que cumpre o que promete, se nem uma boneca de quem ela convivia ela recebeu? E ela teve, e ela nunca teve o prazer de brincar com uma boneca que ela tanto quis. Como que uma criança como essa, que cresce, vira adulta, ela pode acreditar em um Deus que é Pai, é fiel, promete o que cumpre, cumpre o que promete? Fica difícil. Então, por que eu tô falando tudo isso para você? Estou falando que existe uma família no céu que deseja se apresentar para você, assim como se apresentou para mim, assim como se apresentou para minha esposa. Essa família do céu, uma família que deseja ter um tempo de mesa todos os dias, assim como eu me sentava na mesa da cozinha e tinha refeições com meu pai e com minha mãe, assim como a minha esposa não teve esse tempo de mesa de cozinha, que muitas vezes a família dela era, um dia ela estava junto com a mãe e com o padrasto, no outro dia ela estava sozinha, um dia ela estava junto com uns tios, no outro dia ela estava na mesa de outros tios. Então, assim, ela não teve uma noção de família, né? E na vida dela, o prato principal era chuchu, né? Um dia era chuchu à milanesa, no outro dia era chuchu de salada, no outro dia era chuchu com chuchu. A vida dela foi essa. Então, por que eu estou te retratando esses testemunhos de vida? Porque a tua vida, ela foi uma vida onde você sabe o que você vivenciou na sua infância, o diabo sabe o que você vivenciou na sua infância, e Deus sabe quem você foi na tua infância, quem seus pais foram ou não foram na sua infância. Essas três pessoas, você é a que menos sabe, e Deus é a pessoa que mais sabe da tua vida. Agora, o que você viveu na sua infância
influencia poderosamente em quem você é hoje, nas coisas que você acredita ou não acredita hoje, e isso modela o seu jeito de enxergar a Deus, enxergar a Jesus e enxergar o Espírito Santo. Porque o modelo da família do céu é aquilo que o Senhor espera da família na terra. O Pai é o representante do Deus de amor. A mãe é a representante do Espírito Santo, consolador, aconselhador, educador. E Jesus Cristo é o representante dos filhos que honram pai e mãe aqui na terra e para todos sempre, e que participa dos negócios do Pai. Então, eu estou trazendo essa reflexão para você hoje, para que você olhe para a tua vida e você compreenda que existem bloqueios, existem dificuldades, existem influências dentro da tua alma que ainda dificultam o receber o amor de Deus por você. Eu, na minha família, já dei exemplo aqui para você. Eu tive o privilégio de poder viver uma família como a que eu vivi. Não estou falando que meus pais foram perfeitos, e muito menos eu. Nós tivemos nossos... Sempre a gente tem e a gente vai ter ainda, até o Senhor Jesus voltar, os nossos defeitos, nossos pecados, as nossas transgressões e dificuldades. Assim como também na família da minha esposa, a família da Carla, sabe? Então, eu quero que você entenda que compreender a paternidade que você vivenciou e olhar para a vida dos seus pais. Sim, eu estou falando de perdão. Assim como na oração que a gente chama carinhosamente de Pai Nosso, o Senhor Jesus ele nos ensinou a declarar que, perdoando a quem nos ofende, assim também o Pai há de nos perdoar. Ou seja, existe um condicional nisso. É necessário que a gente aprenda a perdoar aqueles a quem a gente vê, aqueles com os quais a gente convive ou conviveu, sabe? Então, o que eu estou te propondo hoje é: deseje de coração uma reconciliação com seus pais. Ah, pastor, mas meus pais já morreram. Não tem problema. O que eu estou te propondo hoje é espiritual. É você colocar nas mãos do Senhor o teu coração e que você diga para Ele: eu decido perdoar os meus pais, mesmo que eles já faleceram. Eu tomo essa decisão no meu coração. Eu quero perdoar os meus pais. Eu compreendo, eu entendo que os meus pais, eles também foram vítimas de vítimas, assim como eu fui vítima da criação, da educação que eu recebi. Eles também foram vítimas da educação e da criação que eles viveram na infância deles. Então, esse processo todo de maldição, isso pode ser findado através de uma decisão sua, através de uma decisão onde você olha para a sua posteridade, você olha para a sua descendência e fala assim: eu decido gerar outro tipo de resposta à criação que eu recebi, à infância que eu recebi. Eu decido olhar para trás, decido perdoar. E eu decido olhar para frente, para a minha geração vindoura, e decido abençoar a geração que vem a seguir. Então, se os seus pais tiveram uma resposta que trouxe para a tua vida uma vida totalmente desconstruída, uma vida totalmente desordenada, sabe? Onde há uma distorção de conceitos, de princípios. A tua decisão, a nossa decisão, a minha decisão de perdoá-los
é algo que liberta todo o nosso passado e nos coloca de frente para o futuro, para sermos abençoadores da geração que vem depois de nós. E ainda nesta vida, eu e você podemos viver uma vida livres do passado e diante de uma possibilidade de mudar a nossa semeadura, passar a semear boas sementes e a partir daí ter a convicção de que faremos e teremos boas colheitas a partir da decisão de lançar boas sementes na nossa vida. Então, muitas vezes eu posso olhar, tem um testemunho de uma neurocientista que ela fala: a minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Só que quando ela soube da infância que a mãe dela viveu e que ela teve a pior mãe do mundo, que no caso seria a avó dessa neurocientista, ela vira para a mãe e fala: mãe, como que diante de uma infância terrível como que a senhora teve, a senhora conseguiu ser a melhor mãe do mundo para mim? E ela vira e fala, a mãe dela fala assim: filha, foi uma questão de escolha. Eu podia repetir o que a minha mãe fez comigo ou deixou de fazer. Eu podia simplesmente chorar, viver uma vida chorando a mágoa de ter sido filha de uma mãe como ela foi. Ou eu poderia escolher, com tudo aquilo que eu aprendi, eu podia escolher ser uma mãe melhor para você. E graças a Deus ela fez essa escolha. Graças a Deus a resposta que ela deu diante da infância que ela teve foi: eu quero ser uma mãe melhor. Só que assim, você concorda que existem respostas que são, geralmente a gente repete ou replica quem nossos pais foram, de uma maneira até inconsciente. Ou a gente pode ter uma resposta onde a gente vai para o outro extremo. Eu tive um amigo, por exemplo, que teve um pai que nunca cumpria o que prometia. E aí, quando ele teve a filha dele, ele foi muito mais além. Ele falou assim: César, eu vou simplesmente dar tudo o que minha filha pensar, desejar, quiser, eu vou dar tudo o que ela quiser. Ou seja, a resposta dele foi uma resposta tão exagerada que também cria-se um problema. Porque nós acabamos criando uma geração mimada, uma geração que quer as coisas para ontem. Então esse extremo de resposta é um extremo que está longe de uma resposta equilibrada. Então quem pode dar isso? Quem pode dar isso é o Espírito Santo de Deus. O equilíbrio só conseguimos diante da exposição do nosso coração, do nosso passado, da nossa infância ao Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos aconselha, é Ele quem nos educa, é Ele quem é poderoso para gerar transformação no nosso coração. Tem uma história assim, muito interessante, porque se nós estamos falando de um perdão que o Senhor ele espera que nós ativamente caminhemos para esse perdão, o que nos dificulta diante de toda essa exposição da nossa infância é nossa incredulidade. Sabe por quê? O perdão de Deus já foi liberado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da humanidade. O problema é que muitas vezes o que eu quero chamar, dentro daquilo que nós temos colocado como paralelo, a minha, tua vida, a vida da igreja como uma árvore, são ervas daninhas. Sabe? Essas coisas que foram plantadas na nossa infância, no solo da nossa alma, são como ervas daninhas. A gente precisa decidir arrancar essas ervas daninhas pela raiz. Não adianta
passar o rastelo, não adianta passar a máquina que corta somente por cima, não adianta. A gente precisa decidir arrancar pelas raízes e tomar posse de um perdão que já foi liberado. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele me contou uma história que eu achei muito interessante. Vou tentar resumir. Era um assassino que ele foi condenado à pena de morte. E muitas pessoas, familiares, outras pessoas, fizeram muitas petições para o governador para que ele perdoasse o assassino, para que ele pudesse ser livre da pena de morte e poder cumprir, muitas vezes, um tempo de prisão, de correção, porque as pessoas acreditavam que ele poderia ter um coração moldável, ensinável, e ele pudesse se arrepender. E tantas petições houve ali na mesa do governador, ele falou assim, bom, eu vou fazer uma coisa, eu vou me vestir de padre, de pastor, e vou levar dentro da Bíblia a carta de perdão dele. Vou colocar aqui dentro da Bíblia e vou falar a respeito de Deus para ele ali, e quando ele aceitar esse perdão que vem de Deus, eu pego e tiro da Bíblia e entrego para ele a carta de perdão para ele. Aí quando o governador, todo disfarçado de pastor, chegou lá com a Bíblia debaixo do braço, né, falou que queria falar com ele, aí o assassino falou assim, sai daqui, eu não quero ver você falar desse livro aí, desse Deus, sai, eu não quero saber, mas eu vim falar aqui a respeito do perdão, não quero saber, vaza daqui, vai embora, não quero saber, some daqui, some da minha frente, some com esse livro daqui. E aí o governador, ele todo triste, deu a meia volta, foi embora, e a pena de morte foi mantida. E aí o carcereiro chegou para ele e falou assim, cara, você não sabe o que você acabou de fazer. O que foi que eu fiz? Aquele pastor, na verdade, ele não era o pastor. Ele era o governador. E ele tinha dentro da Bíblia a sua carta de perdão. Ela já estava assinada. Ela já estava carimbada pelo governador. Só que você rejeitou. Você não quis. E diz a história que no dia da pena de morte foram concedidas as últimas palavras para o assassino antes dele ser executado. E o que ele disse foi, hoje eu vou morrer, não por causa dos assassinatos que eu cometi, não por causa do mal que eu fiz, mas eu estou sendo morto pelo perdão que eu rejeitei. Então, querido, o que eu queria te dizer através dessa mensagem é: decida pela reconciliação com seus pais. Decida perdoá-los. Existe um livro que eu queria recomendar para você, é de autoria do pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade de São José dos Campos, igreja liderada pelo pastor Sênior Carlito Paz. O livro se chama Paternidade Bem Resolvida. Lá no livro ele mostra para nós que a gente tem basicamente 4 áreas da nossa vida. Essas 4 áreas são áreas nas quais a gente transita com o nosso eu, quem nós somos. Então ele fala que existe uma área aberta, que é a área onde a gente expõe claramente, sem restrição nenhuma, quem nós somos para as pessoas com as quais nós convivemos. Existe uma segunda área que ele chama de área cega. É a área que o eu
o nosso eu não enxerga, mas as pessoas que convivem conosco enxergam claramente facetas de quem nós somos, porém, o nosso eu não é capaz de enxergar. Existe uma terceira área que ele chama de área oculta. É aquela área que o nosso eu sabe muito bem que existe em nós, mas nós fazemos questão de trancá-los às 7 chaves. E de qualquer maneira a gente esconde essas nossas facetas da nossa personalidade, do nosso eu, e a gente usa de máscaras, a gente usa de teatros para a qualquer custo esconder essas facetas das pessoas com as quais nós convivemos. Muitas vezes nós tentamos esconder até mesmo de Deus. Existe uma outra área que ele chama de área desconhecida. São lugares da nossa vida que nenhum ser humano tem acesso, nem eu mesmo, nem psicólogos, nem psiquiatras, nem pastores, padres, quem quer que seja. Não há acesso a essa área desconhecida. Só existe um que tem acesso a essa área desconhecida. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Só ele é capaz de acessar essas áreas desconhecidas do nosso eu, que muitas vezes nós não conseguimos vencer. Por quê? Porque somente o Espírito Santo tem acesso a essa área. Então, queria ler com você Efésios 1, de 12 a 14. A palavra do Senhor diz assim: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, querido, o que eu estou propondo para você é que você entre em espírito de oração e você busque, porque se você acredita em Deus, acredita no Espírito Santo, acredita em Jesus Cristo, e você sente que a revelação do Deus Pai de amor ainda não chegou plena e completa no seu coração. A revelação de um Jesus Cristo como um irmão mais velho que pagou todas as chineladas, todas as cintadas, que pagou todos os castigos que você e eu merecíamos, para que a gente pudesse ser abraçado pelo Pai de amor. Se você ainda tem dificuldade de crer no Espírito Santo que educa, que aconselha, que guia os passos, que alerta, que dá direção, se toda essa família do céu você ainda não sente revelação completa deles, eu te convido para abrir o teu coração. Em primeiro lugar, ore para que você agradeça por essa família que está sendo oferecida para você, essa família do céu. Essa família do céu se oferece para que você pertença a ela. Ore com o coração agradecido por essa família e diga assim: Deus, eu decido perdoar os meus pais. Eu não sei o que você vivenciou,
Não sei se você não tem o RG do seu pai escrito, o nome do seu pai escrito no seu RG. Eu não sei se você participou de uma família que as atitudes más, as más ações faziam parte do normal. Eu não sei em que contexto você viveu a tua infância, em que contexto você estava inserido. Você sabe, o diabo sabe, Deus sabe. Mas ore para o Senhor e diga: eu decido perdoar os meus pais. É difícil, eu tenho dificuldade, eu não consigo, mas o Senhor é poderoso para gerar no meu coração, na minha alma, esse perdão pleno. Ore pedindo para conhecer o Pai de amor. Ore para conhecer o irmão mais velho, Jesus Cristo, que tomou todos os castigos possíveis e imagináveis sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de toda a humanidade. Ore para que você conheça o Espírito Santo, que é como se fosse uma mãe que cuida de você como se cuidasse com a própria vida. Faça essas coisas para que todo o passado seja apagado. Todas as lições que você teve na sua infância sejam aprendidas. E que a partir do conhecimento dessa família, a tua vida seja transformada por essa família do céu. Porque você vai estar sentado à mesa com eles todos os dias. E estando lá na mesa, você vai ser ministrado todos os dias pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Queria orar com você, papai. Te agradeço, Senhor, pela mensagem que o Senhor abençoou os nossos corações, Pai. Senhor Deus, eu oro para que no coração da igreja do Teu Filho amado Jesus, todas as coisas que foram vivenciadas no passado, sejam todas elas para o bem de cada um. Sejam tomadas como lições, sejam tomadas como um cuidado Teu. Haja sempre uma visão de propósito nisso tudo. E que nós, como igreja, possamos ter o nosso passado desconstruído pelo Teu Espírito e reconstruído pelo mesmo Espírito Santo de Deus. E que isso possa trazer em nós uma transformação que possa nos levar a sermos agentes de bênçãos por onde quer que a gente passe, com quem quer que a gente conviva. Que todas estas coisas, Senhor, sirvam para a edificação do Teu reino aqui na terra, Pai, para alegrar o Teu coração, para a expansão do Evangelho Teu aqui, Senhor, e para a alegria, Pai, da família do céu e da nossa família, Pai, que nós pertencemos, que nós sabemos que nós somos Teus. O Senhor é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Espírito Santo é aquele que nos guia aqui nesta vida, Pai. Obrigado, Senhor, eu abençoo toda essa igreja, para que a gente viva extraordinário amor de Deus todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, você faz parte dessa família, você faz parte dos negócios do Pai. E sabe qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus é vidas, almas, pessoas, fazer o bem para elas. Vamos fazer parte dessa família? Glória a Deus!